E aí Kardec continua, e olha que interessante. Na questão 700 do Livro dos Espíritos, usando como referência, porque toda a obra da codificação ele vai retomar esse assunto posteriormente. É isso, 780. 780, isso. Muito bem. Gostei da sua perspicácia, acurácia visual. Daí. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Interrogação. E aí os espíritos respondem, é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Por que é consequência? Porque quando você sabe, você conhece, você pode escolher, você tem consciência do que você está fazendo, e obviamente quanto mais você sabe, você vai buscar coisas que te atendam em termos de equilíbrio, de felicidade, de bem-estar. Quanto mais nós sabemos da realidade espiritual, mais nós sabemos que nós devemos agir bem. Não é? Se nós não tivéssemos a noção de que a vida continuasse, a vida acaba. Materialista, a vida acaba. Quais são os valores desta pessoa? São coerentes com o que ela acredita. Se a vida acaba, o meu bem-estar é aqui. O meu bem-estar é aqui. Se o meu bem-estar é aqui, eu vou fazer tudo para o meu bem-estar agora. Porque o meu bem-estar é aqui, depois não tem nada. E ele planeja-se para fazer isso aqui, encarnado. E aí vem o espiritualista, de forma geral, que sabe que a vida continua, que existe algo mais além da matéria, e que o que nós fizermos aqui vai refletir nosso bem-estar futuro. Opa! Então, o meu plano de ação, ele vai buscar o bem-estar. Só que é o meu bem-estar a longo prazo. O meu bem-estar a longo prazo vai envolver o quê? Minha conduta hoje, coerente com os princípios e valores que eu sei que vão proporcionar um bem-estar melhor lá para frente. Isso é racional. Nós agimos bem por racionalidade. Mas eu trago em mim, desde que eu nasci, o desejo de ajudar os outros. Tá, você está declarando isso por quê? Porque você quer ser reconhecido como alguém bom? Geralmente tem pessoas que falam isso, né? Eu sempre fui assim, ajudei as pessoas. É quase, nem sei porque que encarnou aqui, né? Já devia estar. Eu sou bom. A pessoa que precisa se declarar, às vezes ela está buscando reconhecimento. E não é pela declaração que a gente identifica o bom. Não é pela declaração, pela autodeclaração principalmente. É por o quê? Pelas ações. Pelas ações. Então, as nossas ações exemplificam e são aquelas que vão identificar as características morais que nós carregamos. Não é só o não fazer, é o fazer. O não fazer, ele não faz com que nós tenhamos um desenvolvimento adequado que vai gerar um benefício futuro, pura e simplesmente. Os espíritos dizem isso. Não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem. Eu sigo a lei, eu faço tudo o que a lei manda. Ótimo, isso é obrigação nossa. Se nós não fizermos nada mais de benefício além do que a lei manda, o nosso mérito é limitado nesse sentido, e nós vamos responder, inclusive, pelo bem que deixamos de fazer. Isso é grave em termos de desenvolvimento futuro. As pessoas que vão responder, quando ela tem consciência disso, que vai responder pelo bem que deixou de fazer conscientemente, isso gera angústia, gera dor. Nós somos movidos ainda por isso, nós, no nosso nível evolutivo. Nós fazemos porque sabemos que precisamos fazer. Quando nós começamos a fazer e percebemos que aquilo é bom, a gente faz e começa a sentir prazer em fazer algo bom. Esse é o caminho onde nós já nos sentimos mais fortalecidos para agir independentemente do reconhecimento externo. Nós agimos porque isso nos faz bem, nós sabemos que isso faz bem e vai nos trazer uma situação futura, a recompensa futura, mas não é só no aspecto racional, também é no aspecto que nós nos envolvemos com isso. Fazer o bem por gostar de fazer o bem. Gostaria de ter um líder assim? Claro!
que não ficasse somente na ideia racional e quase que pragmática, eu faço o bem, porque eu preciso fazer o bem. Mas ele fala isso de uma maneira um tanto com a ideia de sacrifício. Eu tenho que fazer o bem. Que tipo de bem ele vai fazer? Vai fazer algo proporcional a esse nível que ele se encontra. Ele não sente prazer ainda de fazer o bem. Espírito superior, moralmente falando, faz e se sente bem fazendo o bem. Esse é o nível que nós estamos buscando atingir. E é esse o nível que os dirigentes da sociedade, ao fazer algo pela sociedade e sentir-se feliz por estar ajudando a sociedade, ele está se envolvendo nesse aspecto mais próximo da aristocracia que Kardec colocava como característica. Mas ele tem que saber o que ele está fazendo, aí entra a parte intelectual. Muito bem. Continuando aqui. Olha só. Na mesma questão, na 780, letra B, continua lá. Kardec ainda insistindo. Como é que se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Kardec, aquela primeira questão foi a 750, agora está na 780. Ele não se convence, ele está lá questionando os espíritos. Mas eu estou vendo aqui povos esclarecidos que demonstram perversão. Por quê? Eles são mais inteligentes no sentido de desenvolvimento, e naquela época temos que fazer essa contextualização. A Europa, e a França em particular, era o berço cultural do Ocidente. Então, o que se tinha de desenvolvimento científico, o que se tinha de avanço nas ideias, passava pela França. Não é que começava na França, mas passava pela França também. O Oriente tem uma outra perspectiva, tem uma outra cultura e bastante meritória. Mas quando se fala de berço, nós estamos falando do mundo moderno que o Ocidente traz. Ora, Kardec questionava essas regiões, esses países mais desenvolvidos são pervertidos. Kardec estava dizendo isso. E aí os espíritos dizem, o progresso completo é o alvo a atingir. Ou seja, nós temos um caminho a ser trilhado, e não quer dizer que nós não conseguiremos chegar lá. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a eles senão passo a passo. Passo a passo, cada um no seu ritmo. Ideias mirabolantes de que nós vamos transformar a sociedade da noite para o dia, onde todo mundo, a partir de amanhã, vai ser fraterno, vai ser caridoso, vai respeitar e amar o próximo. Isso é balela, isso não existe, porque o indivíduo não se transforma nesse ritmo. A imposição de você querer fazer com que alguém seja bom, não é o bom que os espíritos estão nos dizendo que nós seremos conforme o desenvolvimento. Imagina, baixou um decreto aí, a partir de hoje, todo mundo é bom. Perante a sociedade, perante os órgãos fiscalizadores, você vai agir como você gostaria que os outros vissem você agindo, para não ser recriminado ou sofrer algum tipo de punição, porque tem um decreto. Então, ele vai agir como se ele fosse bom. Isso é artificial, não é natural. Uma hora isso explode. É por isso que qualquer sistema que queira impor uma conduta artificial ao indivíduo está fadado, em algum momento, a ruir. Várias experiências que nós já tivemos na sociedade, de povos, de comunidades que se isolaram em grupos específicos e que tentaram levar a vida num sistema onde acreditavam pudesse haver uma superioridade moral perante as demais organizações. Nenhum sistema desse progrediu. Por quê? Porque o indivíduo é o mesmo. Não adianta você querer mudar o indivíduo por decreto. Ele não muda por decreto. Mais para frente a gente pode discutir isso em termos de organização. Mas as experiências sociais que foram feitas, e na época de Kardec estava eclodindo diversas propostas de organizações sociais diferentes da que existiam. Vários reformadores sociais, alguns deles eram espíritas, inclusive. O espiritismo abraçou e abrigou
pessoas com diferentes perspectivas de como a sociedade deveria se organizar. Kardec nunca disse, ou os espíritos disseram, de uma maneira específica, vamos eleger esse sistema como se fosse o sistema a ser seguido. Porque isso é coisa temporal e da humanidade aprender com isso. É local. Nós não podemos confundir o espiritismo, proposta de desenvolvimento moral e intelectual, com aspectos transitórios da humanidade. É muito mais o espiritismo, muito mais. Isso que nós vivenciamos hoje é transitório. O que pode parecer ótimo hoje, daqui a 50 anos, não é nada. Mudou completamente o processo de refletir a sociedade. Mas, enfim, continuamos. Até que tenham desenvolvido o senso moral, de novo a moral, que é fundamental nesse sentido. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. De novo, o inteligente pode fazer o mal. Se ele não tiver a moral, ele pode fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. É o tempo que vai fazer isso. E aí vem aquela questão espiritualista e não materialista. Para o materialista, o tempo é agora. É agora. Não existe depois. É agora. A sociedade se transforma buscando satisfazer as necessidades do presente. Segundo a visão materialista, o que importa é você dar conforto material e harmonia e igualdade para todos. Uma visão bem impositiva. Espiritualmente pensando, nós estamos evoluindo há milênios. Nós não podemos olhar uma organização social como se fosse reflexo desse processo evolutivo do todo. Nós vivenciamos e experimentamos organizações sociais as mais variadas possíveis, mas o que interessa somos nós. Nós refletimos na sociedade, mas é o indivíduo que é o grande alvo a ser desenvolvido. Nós vamos prestar contas para a nossa consciência. Nós vamos prestar contas para aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, convivendo em sociedade, porque sem os outros a gente não consegue desenvolver isso. É impossível você crescer e desenvolver-se sozinho. Você não desenvolve moral sozinho. É que nem aquela pessoa que vai lá, conquistei a paciência morando sozinho aqui no topo da montanha por 20 anos. Essa pessoa conquistou a paciência? Obviamente que não, porque a paciência só é provada quando nós efetivamente nos relacionamos em sociedade. Os espíritos dizem, nós fomos criados, inclusive, para viver em sociedade, para nos desenvolvermos nesse sentido. Como alguém vai conquistar a paciência sozinho? Não dá. Não dá. Nós precisamos uns dos outros para fazer isso. E tem gente que se ilude, inclusive, com essa tal da paciência. Só fazendo um parênteses aqui. Sônia, sabia que tem gente que pede, Deus, dai-me paciência? Várias, né? Várias. Deus, dai-me paciência. Como se paciência fosse um objeto, uma caixinha, que se você um belo dia abrisse a porta, estaria lá o presente, a paciência. Você abriria a caixinha e ficaria paciente. É assim que funciona? Claro que não. Como que nós conquistamos a paciência? Exercitando a paciência. Exercitando a paciência. Quando alguém pede paciência, e se nós formos atendidos, o que nós receberemos? Oportunidades para exercitar a paciência. Então, quando alguém pede paciência, vai receber oportunidades para exercitar, para se fortalecer. É assim que o espírito se desenvolve.